Sabem o que é cacofonia? Eu não vou dizer, mas a gente cometeu uma nesse próximo vídeo sobre a vacina. Tentem descobrir. Eu também não vou dizer, tá, pessoal? Então, aqui, o primeiro que escrever aqui nos comentários o que é cacofonia e principalmente aonde está a cacofonia neste vídeo, vai ganhar um livro História no Cinema para Estudantes, um livro produzido por mim, pela Letícia Schneider e por diversos companheiros lá na URGS. É um belo livro, então o primeiro que descobrir essa nossa gafe vai ganhar esse livro aqui. Bora pro vídeo. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Paideia. Estamos eu aqui, o William, novamente, falando daquilo que a gente sempre fala, de ciências humanas e ciências da natureza de uma forma descontraída e integrada, de uma forma holística. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito legal, muito interessante e principalmente muito relevante. Ele não é relevante só para o vestibular e para o Enem, William? Ele é um assunto muito sério para a nossa saúde, questão de saúde pública. A gente vai falar de vacinação, William? Isso aí, vacinação. Esse é o Sandro, tá? Ele tirou a barba pra lavar, mas é o Sandro. Parece irmão gêmeo, mas é o Sandro. Eu volto no próximo Isso aí. Lembrando também que quem nos pediu esse vídeo, Sandro, foi a Giovana Sartori. Beijão, Gil. Valeu. Pra ti, Gil. Obrigado por comentar e por dar as dicas aí no nosso canal. Quando a gente fala sobre vacina, eu tenho que entrar um pouco na história, que é a área um pouco do Sandro, mas pra citar algum... É a área dos dois, na verdade. Citar sei lá, um personagem importante nessa questão da vacina, que foi o Edward Jenner, tá? O Edward Jenner nasceu lá no século XVIII, viveu até o século XIX, em meados do século XIX, por aí, e foi ele que começou a estudar naquela época, no século XVIII, um controle mais eficiente na questão da varíola. Porque ele observava que a varíola tinha se disseminado, tinha se tornado uma epidemia lá nesse período, e é um período interessante porque o William, nesse período aí que tu está falando, é exatamente o início da Revolução Industrial na Inglaterra. Ele é britânico e para quem estudou um pouco de Revolução Industrial sabe que é um período em que há um êxodo rural muito grande e uma urbanização violenta por conta do surgimento das indústrias e nenhum tipo de planejamento. As cidades elas vão aparecendo ao lado das indústrias, e a aglomeração de pessoas gera insalubridade, gera estresse, gera imunidade baixa, gera esse ambiente propício para a disseminação de doenças como a varíola, e é claro que esse cientista está fazendo esse estudo exatamente nesse ambiente, então está muito conectado com a história, Claro, totalmente conectado, porque a gente sabe, quando vai se aglomerando essas cidades, essas metrópoles em si, é de forma muito desorganizada. Sim. Então, como a gente falou, o saneamento básico era bem ineficiente, E ele começou a observar, então, a varíola humana, só que ele viu que um tipo de varíola que dava em animais, mais especificamente em vaca, que era a vaccinia, esse tipo de varíola ele não se disseminava tanto. E tinha as ordenhadeiras que tiravam os leites das vacas na época, que elas também tinham algumas feridas nas mãos delas. Sim, E as vacas, por coincidência, também tinham feridas nas tetas. Sim. Mas ele acabou observando que essas feridas nas ordenhadeiras, nas mãos ordenhadeiras, não se manifestavam no corpo, e essas ordenhadeiras não tinham e não adquiriam a varíola humana. Sim. Ou seja, elas ficavam imunes, Sim, o que tinha aí de especial nessa questão? Disso, Aí que tá. Aí ele começou a observar. Então ele fez um teste um tanto quanto inusitado na época. Ele pegou um garoto lá de 8 anos, fez uns cortes. Claro que antes ele conversou com o garoto e disse assim, vamos fazer um teste aí. Prometo pra ti que tu não vai ter... parceiro, Vai estar parceiro. Não faço isso em casa que não mais novo, pra ti que tu não vai ter varíola durante toda a tua vida. Sim. Beleza, tranquilo. Ele, de até certa forma, ele acabou cumprindo com a promessa. Mas não tinha tanta certeza, não tinha tanta certeza. Mas é ilegal, isso não pode ser feito, obviamente, Testes em humanos dessa forma. Sim. Ele pegou, então, esse garoto, fez alguns cortes na pele e pegou a varíola da vaca, a vaccinia lá, e introduziu, no garoto, Porque as feridas que se formam na pele, são feridas que têm pus. Então ele pegou um pouquinho desse pus e colocou na pele desse garoto. Aí ele viu que esse garoto ele teve sintomas a menos, uma febre não tão alta, que nem a varíola humana, teve algumas feridas, mas também não tão graves, e depois de um tempo ele acabou se recuperando. Beleza, até aí tudo certo. O que aconteceu? Se recuperou, tranquilo. Mas depois ele pegou a varíola humana, que é a mais agressiva, e também pegou nas póstulas lá das feridas, pegou esse pus e colocou nesse garoto novamente. Sim. Por coincidência, esse garoto não adquiriu a varíola. Então, ali que ele tinha desvendado o grande poder da imunização, que é das vacinas, Já entrando um pouco na parte um pouco mais técnica, o que ele fez, Ele pegou, inoculou um vírus, no caso da varíola, um pouco mais ameno, com sintomas a menos, não tão agressivo. Então, o seu próprio organismo desse garoto acabou desenvolvendo anticorpos específicos para
este vírus, né? E outra situação importante, esses vírus, esses anticorpos, Sandro, eles têm memória. Então, a partir do momento que que esse garoto foi introduzido a uma situação de varíola humana, eles já estavam preparados para combater aquele vírus. Então, por isso que ele ficou imune. Então, a vacina nada mais é do que isso, a introdução de algum micro-organismo, de algum organismo patógeno, de forma mais amena, com sintomas a menos, para que tu desenvolva anticorpos e esses anticorpos combatam também depois o vírus um pouco mais agressivo. É isso que acontece com a gripe, quando a gente vai se vacinar, porque tem várias cepas, várias distinções de diversas gripes, né, que tem. Então foi isso que ele fez. Muito diferente do soro, que a gente utiliza também, pro soro de... o soro, tu vai introduzir anticorpos no ser humano, mas anticorpos externos, não é aqueles que são produzidos através do próprio corpo da pessoa, né? É para combater já a doença. Para combater né? já a doença. Muito perfeito o teu comentário. Então as vacinas, elas servem para prevenir as doenças. E os soros servem para combater a doença já instalada no corpo humano. Então tem essa diferença que talvez seja crucial no Enem em alguma situação. Então ficar ligado nessa situação, né? E entrando em contexto histórico, né? Nessa situação de contexto histórico, a gente sabe que tem toda uma onda de não vacinação e tal, né? Perigoso, né? Enfim, a gente sabe que, né, hoje a internet ela é muito legal porque ela nos traz muitas possibilidades, mas eu vejo que tem muita coisa ruim na internet porque qualquer um pode ir lá e falar qualquer coisa, né? Então, sem qualquer tipo de estudo, isso inclusive que nos motivou a poder falar aqui de uma forma séria sobre ciências, tá? Muito cuidado, tá, pessoal? Aqui, a nossa dica aqui hoje, né, no final, vai ser exatamente já adiantando para isso, né? As vacinas, elas são importantes, elas devem ser feitas, sobretudo nas crianças, aquela carteirinha de vacinação que você recebe, ela é feita de uma forma muito séria e é necessário seguir aquilo de forma correta. Você precisa acreditar fielmente no que o Sandro e o William estão falando? Não precisa. Você pode ter um outro caminho também, que é o caminho do estudo, que é o caminho da pesquisa, que é se informar. Existem diversos artigos aí na internet e é importante você fazer isso, porque se você entrar nessa onda de não vacinação, você pode acabar entrando numa ideia até um tanto dogmática, religiosa, de uma forma que você acaba não fazendo aquilo que é correto por conta de uma fake news, por conta de alguma informação equivocada que ficou mais fácil de pegar na internet. Isso não é novo no Brasil, tá? Isso já aconteceu lá no início do século XX, para ser mais exato, em 1904. Você já deve ter ouvido falar da revolta da vacina. A revolta da vacina, ela aconteceu naquele contexto da república oligárquica, república velha, república do café com leite. Lembra, né? Aquela situação que tinha o voto do cabresto, onde o presidente sempre era eleito o presidente da situação exatamente pelo fato de que o voto era aberto. Você podia não só vender o seu voto, como você podia ser pressionado a votar sempre no presidente da situação. Então não havia democracia, né? Com o voto aberto, os coronéis acabavam dominando todo o seu curral eleitoral e os presidentes eram sempre São Paulo, Minas Gerais, ou pelo menos ligados a esses estados que não tivessem nascido lá. Então era uma república extremamente autoritária e sem nenhum tipo de democracia, nenhum tipo de educação também, né? A maior parte da população, esmagadora maioria da população, era analfabeta ou analfabeta funcional. E isso porque não existia nenhum tipo, um sistema de educação. E em determinado momento aconteceram algumas coisas que levaram a essa revolta, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, né? A revolta foi na cidade do Rio de Janeiro, mas em algumas outras cidades houve também o mesmo processo que eu vou falar para vocês, que é o processo de urbanização. Na do Rio de Janeiro ela foi mais violenta, porque foi, né, os prefeitos na época, cada estado decidia como ia fazer, e no caso do Rio de Janeiro foi nomeado, não foi eleito, o prefeito Pereira Passos. Esse prefeito, que era um engenheiro urbanista, ele decidiu que para embelezar a cidade do Rio de Janeiro, para trazer turistas, todo mundo sabe que o Rio é lindo, né? Um abraço para todo mundo do Rio aí, né? Ele é lindo do ponto de vista natural, mas eles achavam que a cidade estava muito feia, tinha muito pobre, tinha muito negro, estava muito suja, estava muito insalubre, e para eles, né, para aquela mentalidade racista da época, para aquela mentalidade, né, extremamente elitista da época, era necessário varrer essa sujeira, e entre essa sujeira estão as pessoas, né, que eles consideravam a imundície da cidade do Rio de Janeiro. E aí, é claro, fizeram da forma mais autoritária, destruindo centenas de casas e cortiços que tinha no Rio de Janeiro para abrir aquelas avenidas largas que tem no centro do Rio de Janeiro para poder atrair mais gente, né? Essa história ela é contada, né, aqui nesse disco, que eu vou até quebrar o protocolo, vou mostrar antes, né? Pô, professor, tu só gosta de rock? Não, eu gosto de música boa, tá? Música pode ser de qualquer gênero, desde que seja boa. Nesse Os Demônios da Garoa, a Dona Irã Barbosa tem aquela famosa música, Saudosa
Saudosa Maloca, conhece ele? Saudosa Maloca, Maloca querida. Então naquela música ele vai contar exatamente o processo de destruição de uma casa, de uma habitação popular, que evidentemente não era deles, mas que eles pelo menos conseguiam viver ali, e isso aconteceu aos montes na história do Brasil, e no Rio de Janeiro no início do século XX foi ainda mais violento, as pessoas não tinham para onde ir, né? Hoje elas vão para baixo da ponte, na época elas ainda podiam ir para a beira dos morros, o surgimento das favelas, a periferia, né? Começaram a surgir. O contexto já é histórico, não é de agora, né? Exatamente, hoje tem mais de 1000 favelas no Rio de Janeiro, e exatamente pelo fato de que elas começaram a, né, se distanciar do centro do Rio de Janeiro, porque foram expulsas dali. É claro que isso agravou o problema da saúde pública, porque elas começaram a se aglomerar em locais ainda mais longe do poder público, não que o poder público... Sem saneamento, aquela história que a gente comentou antes, né? Nada, saneamento zero. Não é que saneamento era ruim, era zero, não tinha. Né? Então, as pessoas começaram a desenvolver, né, doenças que começaram a se proliferar, epidemias de peste bubônica, né, epidemias de difteria e principalmente de febre amarela e de varíola, que o William já falou. Aí entrou na jogada um cara, né, que ficou até mais importante que o Pereira Passos, mais conhecido, que é o Oswaldo Cruz, médico sanitarista, né, importante, que foi nomeado, né, digamos, não é ministro, tá, mas enfim, o responsável pela saúde do Rio de Janeiro, e ele determinou que, primeiro, as casas deveriam ser, né, fiscalizadas. Aquela questão do mosquito, da febre amarela, por exemplo, é um dos primeiros a tratar disso no Brasil. As pessoas achavam que a febre amarela era pega pela saliva, pelas roupas, e ele já foi direto atacando o mosquito. Só que era de uma forma extremamente autoritária, ninguém pedia licença para entrar na tua casa. Né? E também, né, é claro, entrando nessas habitações populares, certamente o estado de insalubridade, são pessoas pobres, né, tinham menos condições ali de manter as suas casas limpas e organizadas, porque tinha que trabalhar demais, né? E acabava tendo também, às vezes, as casas sendo destruídas quando os agentes públicos achavam que era um foco ali de alguma doença, né? Outra coisa que o Oswaldo Cruz fez, e isso é o que gerou a revolta da vacina, foi a vacinação obrigatória. Pessoal, a vacinação ela foi determinada para todo mundo e de uma forma obrigatória e sem discussão. Não é que foram convocadas para ir no postinho. Não, a polícia ia na casa das pessoas com né, os médicos, os enfermeiros, para vacinar as pessoas, e de forma, né, com arma, a polícia vai armado, e isso gerou evidentemente uma revolta, porque as pessoas não queriam fazer isso. Mas professor, a vacina é tão boa, por que eles não queriam tomar vacina? Pessoal, se hoje, com toda a informação que a gente tem gente que não se vacina, e mais do que isso, por ideologia é contra a vacina, imagina na época em que a maioria da população não tinha educação formal, eles não entendiam de biologia, não tinha o paideia para eles, né, poder se informar, e quando alguém informar para eles, informar de uma forma muito simples. Sabe como é que é a forma simples de ensinar a vacina? É dizer que eu vou colocar uma parte do vírus em você para você se tornar imune. Para uma pessoa que não tem educação formal, ela vai pensar o quê? Não, eu não quero, não tenho vírus, vai botar em mim vírus. Claro. Né? Então, entender, né? não vai entender se não houver educação formal, e o Brasil não tinha isso, e essas pessoas não entendiam. E é claro que gerou uma revolta muito grande, as pessoas começaram a enfrentar a polícia com pedaços de pau, com armas também, e o governo se assustou porque era muita gente. Mais de 1000 pessoas foram presas, William. Barricadas, teve mortes, dezenas de pessoas mortas, mais de 900 pessoas presas, muitas delas enviadas para o Acre, que era uma espécie de prisão perpétua, né? As pessoas iam trabalhar como escravas extraindo látex por bunda, borracha, né? Que é do mesmo período. Então, foi um movimento extremamente violento e que gerou, né, essa reação da população. O próprio governo recuou e depois prendeu os principais líderes, debelando, como sempre fazia a República Velha. É cheia de revolta. O professor manda vocês estudar, cada grupo faz um trabalho, canudos, vacina, contestado, né? Então tem muita revolta, e essas são só as mais conhecidas. Então a população realmente se revoltava volta e meia com aquele governo extremamente autoritário, que não tinha nenhum tipo de preocupação com o povo. A preocupação era única e exclusivamente para a defesa do café, das oligarquias, né, William? Então, assim, ó, de revolta da vacina, se caiu alguma coisa para vocês, é uma revolta urbana, popular, e que tinha esses elementos que eu acabei de trazer para vocês e que o William também trouxe na questão da saúde. Pode aparecer na prova de ciências da natureza também, sim, né, William? Com certeza, com certeza. De dica, tá, pessoal? Hoje eu tenho poucas dicas, eu nem tenho os livros aqui em casa, é uma pena, mas se alguém quiser me mandar para mim, eu aceito, tá? Boa. Sidney Chalub,
tá? Cidade Febril, né? Um livro de história. Esse Sidney Chalhoub é um dos maiores historiadores aqui da atualidade, ele, né, dá aula no exterior, é um grande historiador e ele tem um livro sobre isso. Ele fala de outras coisas também, mas ele fala no Cidade Febril sobre esse caso que eu tô falando para vocês. Eu recomendo também Os Sonhos Tropicais, de um escritor aqui do Rio Grande do Sul, o Moacir Scliar, já falecido também, né, membro da Academia Brasileira, e no Sonhos Tropicais ele vai fazer uma espécie de romance, um romance biográfico ali com Oswaldo Cruz, e vai gerar também um filme que também é muito bom, para quem prefere filme, o filme Sonhos Tropicais, tem o mesmo nome do livro, ele também é excelente, eu às vezes não gosto de falar do filme e do livro, mas quando eles são bons, vale a pena, e o Sonhos Tropicais filme também é muito legal, recomendo para vocês. De dica, Sandro, da minha parte das ciências da natureza, ou ciências mais exatas aí, é só vacine seu filho, né? Vacine, se vacinem, que é importante. Não acreditem em qualquer coisa, não acreditem em fake news. E que nem o Sandro falou, não precisa acreditar em nós, não precisa acreditar em mim nem no Sandro. Busquem, leiam, essa é a dica, né? Se quiser debater com a gente de forma educada, manda também. A gente não tem problema nenhum com isso, a gente é professor. Esse é o nosso trabalho, fazer com que vocês procurem também, né? E essa é uma questão que vai servir para a vida, não é para o vestibular. Então, eu deixarei alguns artigos aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar para dar importância da vacina. Essas serão as dicas mais da área das ciências da natureza. Exatamente. O Paideia apoia a vacinação. Vacine seu filho. Certo, Lívia? Valeu, Sandro. Um abraço.